Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aliás, fala a respeito do Apocalipse protestante, tá, gente? As mentiras do Apocalipse protestante infiltradas dentro da igreja. Essa é a realidade. Hoje se prega Apocalipse protestante dentro da igreja católica e os católicos defendem essa ideia. Aqui também se fala muito sobre aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, principalmente aquelas que a igreja nunca vai reconhecer. Mas vamos falar sobre o famoso bispo português. O bispo português, não vou ficar citando nomes, mas enfim, né? Soltou uma pérola, diz que a igreja não quer mais converter os jovens para o catolicismo e sim para a ecologia. E já tem canal católico aí pregando o fim do mundo, dizendo que o apocalipse vai acontecer. Tem gente dizendo, Nossa Senhora já tinha avisado não sei quando, agora o Apocalipse 17 já está acontecendo, realmente o anticristo já está no mundo, e joga tudo nas costas do Papa Francisco. É impressionante, aparece um bispo falando uma besteira dessa aí, fala sobre o Papa Francisco como se fosse ordens do Papa Francisco ele falar essa besteira, como se no papado de Bento XVI não tivesse bispo falando e cometendo atos, né, que não são tão bons assim para a igreja, tá bom? Mas enfim, falando sobre esse bispo, é só um bispo herege, gente, pelo amor de Deus. É só um bispo cometendo heresias. Eu fico imaginando esse povo todo, todos esses católicos, esses canais, principalmente da ala sede vacantista, né? E tem aqueles que são sede vacantistas diretamente e aqueles que são indiretamente, que dizem, não sou sede vacantista, mas não aceito o Papa. Tem isso aí também, tá, gente? Mas o que acontece? Estou imaginando esse pessoal todo no primeiro século, esse pessoal todo no segundo século, no terceiro, no quarto século, teria se suicidado, né? Porque parece que não tinha bispo herege na época de Jesus Cristo, por exemplo. Na época de Jesus Cristo não, a igreja estava se formando, tá, gente? Então, a gente está falando aqui da igreja apostólica, ali no primeiro século, já tinha bispo herege, já tinha diácono herege, já tinha a heresia comendo solta ali. No segundo século, a mesma coisa, a gente tem o conhecimento aí da heresia de Marcião, depois Nestório, antes tinha o Padre Ário, o arianismo. O arianismo foi a pior coisa que teve na igreja católica nos primeiros séculos. A igreja dormiu católica, acordou ariana. Eu fico imaginando todo esse pessoal aí escandalizado com um bispo herege. Gente, pelo amor de Deus. Cristo nunca prometeu o paraíso na terra. Você quer o quê? Uma igreja perfeitinha? Não vai ser a igreja católica. Eu já falei isso para várias pessoas. Mas o bispo está pregando heresia. Meu, denuncia. Bate de frente com o bispo. Nesse caso, vai lá, bate de frente com o bispo. Que história é essa de converter jovens para a ecologia e não para Cristo? Dá para ver que o bispo aí está ligado à ala progressista, né? Tá junto com os globalistas, enfim, né? Toda essa história com certeza não come carne, né? Tenta salvar os animaizinhos da floresta, essas coisas que a gente, né, consegue ver e observar hoje em dia, tá? Mas enfim, o cabra fica escandalizado com um bispo falando isso. Meu filho, então você não está apto a ser católico. Católico, ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Agora, o que você vai fazer? Meu Deus do céu, a igreja se dividiu em dois, tem duas igrejas. Não tem duas igrejas, só tem uma igreja. É a única igreja católica apostólica romana. O problema é que dentro da igreja tem seus hereges. Não adianta, vai ter até a volta de Cristo para o juízo final. Aceita que dói menos, vai ter hereges. Isso acontece desde o primeiro século, não está acontecendo agora depois das aparições de Anguera, de Jacareí, de Medigore, não está aparecendo agora. E não é o Apocalipse se cumprindo, é apenas algo natural dentro da igreja militante.
Se fosse tudo perfeitinho na igreja militante, não precisava nem de missa mais. Tá tudo legal, bonitinho, todo mundo estava salvo, era só esperar Cristo vir e buscar a humanidade. Se precisa de missa, por que tem a missa? Por que nós temos lá, né, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística? Porque tem a penitencial. Porque nós temos os sacramentos. Por que a igreja tem os sacramentos? Porque realmente vai ter o pecado, tem heresias, tem bispo caindo em heresia, fiel caindo no pecado. Por isso que a igreja tem seus sacramentos, para que o católico possa viver uma vida sacramental. E o católico que ele acaba saindo da sã doutrina, ele tem a oportunidade de voltar através do arrependimento, da confissão, e voltar novamente para uma vida sacramental. É o que acontece com esse bispo. Tem que voltar para o catolicismo. Ah, mas o bispo está pregando. Se o bispo está pregando heresia, ele vai ser julgado no juízo final. Ele sabe para onde ele vai. Ele tem essa consciência, com certeza. Ele sabe para onde ele vai. E, enfim, é lamentável que ninguém está passando pano para as palavras do bispo. Lamentável. É algo para se repudiar mesmo, entendeu? E alguém que conhece esse bispo tem que ir lá dar uma chacoalhada nele, tá? Tem que acordar. Essa é a missão do católico. Você viu um erro? Tem um padre lá na sua paróquia, tá pregando marxismo nas homilias? Faça igual eu fiz aqui, na igreja, do lado aqui, ó, a paróquia do lado da minha casa aqui. Fui lá e meti a boca, filho. Eu não quero assistir uma missa com um padre pregando marxismo, falando de Marielle Franco. Então vai lá e toma atitude. A mesma coisa com esse bispo. Você mora em Portugal? Conhece o bispo? Toma atitude, filho. Essa é a missão do fiel, do leigo. Toma atitude, coloca o bispo no seu lugar com total respeito à ordenação dele. Por quê? Ele é um bispo ordenado. Agora, o fato de ele ter sido ordenado não quer dizer que ele não possa cometer erros. Ele pode cometer seus erros e ele vai pagar pelos seus erros. Ou ele volta de novo para essa doutrina, ou ele vai pagar isso no juízo final. Tá? Enfim, a única coisa que eu não entendo, gente, a reclamação é válida, tá? A reclamação é válida. Os canais católicos têm que realmente denunciar. Isso, com certeza, o meu canal também vai fazer isso sempre. Ninguém mais critica a CNBB do que eu. Tá? Enfim, o problema é o espanto. O que eu fico impressionado é que o cabra já acha que é o fim do mundo. Meu Deus do céu, olha o que está acontecendo na igreja. Agora são duas. Agora inventaram a questão das duas igrejas. É uma igreja católica falsa, uma igreja católica adulterada, a outra é verdadeira, né? Isso aí, como eu falei, nasceu dentro do protestantismo. Infelizmente, o catolicismo, né, absorveu essa ideia de duas igrejas. Não existem duas igrejas, nunca vai existir, né? Na história da humanidade, duas igrejas, nunca na vida. Ou é igreja ou não é igreja, gente. Se o bispo está cometendo um pecado, ele já não é mais igreja. Você tem que colocar isso na tua cabeça. A barca de Pedro está lá sendo guiada pelo Papa. Não tem essa história de duas barcas de Pedro, uma com uma verdadeira, outra falsa, não existe. Isso aí está vindo dessas aparições marianas, tá? Dessas aparições marianas aí que realmente eu não acredito, porque, né, eu já expliquei aqui a situação. Tem coisas ali contrariando o próprio catecismo da igreja. E essa história de duas igrejas é uma heresia, tá, gente? Não existe essa história. Se a igreja se dividiu em dois, acabou, não é mais igreja. As portas do inferno realmente prevaleceram sobre a igreja, tá bom? Então, é só essa questão do espanto. Ao invés de se espantar, o católico tem que ir lá e denunciar. E é assim que tem que ser feito. São Paulo não denunciou Alexandre Ferreiro? Então, o próprio Jesus Cristo, né, no Apocalipse, ele denuncia a seita de Nicolau. Então, o católico tem que ir lá e denunciar. Isso é válido, tem que realmente espalhar.
né, o que esse bispo falou, repudiando as palavras desse bispo. Ele realmente é um herege. Nesse ponto ele está cometendo várias falhas ali, vários erros, tá bom? Isso aí realmente tem que ser denunciado. Agora o espanto. O anticristo está no mundo porque o bispo falou que não quer mais que os jovens se convertam a Cristo sem ecologia. Pronto. Apocalipse 17 está acontecendo. Aí é de matar qualquer católico, né, gente? Só passei aqui primeiro, né, para repudiar totalmente as palavras do bispo. Infelizmente o bispo cita o Papa Francisco. É claro que a ala sede vacantista vai usar isso aí contra o Papa. Não quer dizer que o Papa mandou o bispo falar isso. Ele sempre quando tem um herege aí, vai usar o nome do Papa Francisco, tá, gente? Mas, enfim. E repudiar e pedir para que o católico denuncie isso mesmo, espalhe isso aí. Tá? Isso aí realmente foi um erro. Tá? A Igreja Católica está aqui para converter, levar almas para o céu. Tá? Não existe essa história de tudo é bom, tudo é legal, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não existe essa história dentro do catolicismo. E claro que tem vários bispos aí, todos eles ligados ao marxismo cultural, globalismo, progressistas, enfim, defendendo essas ideias aí ridículas, tá? O que a gente tem que fazer é continuar no caminho reto e espalhar a sã doutrina, tá? E combater as heresias. É isso que a gente tem que fazer. Agora, não, mas a igreja está acabando, é o fim da igreja, aqui por causa de um bispo falando uma besteira, tá? Pessoalzinho, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, se inscreva no canal do Robson 2.0 também, que fala bastante a respeito do Apocalipse. Se inscreva no nosso novo canal, Escatologia Preterista, tá? Lá a gente só fala sobre escatologia, preterismo, que é uma doutrina católica e é a única interpretação possível do Apocalipse, tá? As outras interpretações todas baseadas em conjecturas lúdicas, aí realmente não entra no que seria uma interpretação racional, tá bom? Se você puder contribuir com o canal, o QR Code aqui do ladinho aqui, ó. Esse QR Code aqui é o Pix do canal, ou através da chave Pix que está passando aqui embaixo, crismacabeus@gmail.com. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.